Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal CCM. Nesse segundo vídeo de elementos da mecânica, o Glauman vai continuar falando sobre rosca, sobre tipos de rosca, algumas que ele não falou no primeiro vídeo, ele vai continuar falando aqui. Ele vai falar um pouquinho sobre algumas definições, alguns tipos de medida de rosca, que são importantes para a gente quando for fazer pedido, para ela ser compatível com aquilo que a gente tem a bordo, tá legal? E uma coisa que eu vou considerar como sendo o ponto, vamos dizer assim, chave da aula de hoje, é um conceito que o Glauman vai explicar. Quer dizer, é um conceito que ele é um pouco complicado na engenharia, mas que a gente pode pelo menos saber que ele existe e a partir daí, se a gente precisar, a gente estudar um pouco mais. É a concentração de tensão, cara. Isso é uma coisa muito legal, tem a ver com a resistência do material, tem a ver com a aplicação do material que você vai fazer e às vezes até se você for fabricar um parafuso, um eixo, alguma coisa, esse conceito de concentração de tensão, ele pode pelo menos dar um estalo na cabeça da gente para a gente saber que existe isso. Às vezes a gente não sabe muito bem alguma coisa, mas só a gente saber que aquela coisa existe, que aquilo é importante, já desperta na gente a necessidade da gente avançar e estudar um pouco mais. Então no vídeo de hoje, a concentração de tensão eu acho que é o grande lance, tá legal? Então aproveitem bem esse segundo vídeo aí, tá bom? Segundo, toca aí. Bom dia pessoal, dando sequência ao módulo roscas e parafusos, vamos para a aula número 2. Aqui vamos entrar um pouco mais a fundo no universo das roscas triangulares. Vamos lá? Dando sequência aos nossos estudos, começando agora com nomenclatura das roscas. A gente tem um parafuso aqui, lógico, a gente está interessado em sua rosca. Eu preparei um desenho técnico dele, aqui a gente tem um desenho mecânico, né, em vista, como a gente chama. Então, vamos definir aqui os elementos de uma rosca. Pessoal, esse vértice superior aqui é denominado crista da rosca. Esse vértice inferior aqui é chamado de raiz da rosca. Essa distância aqui, que compreende a distância entre essas duas raízes, é chamado de diâmetro maior da rosca. Consequentemente, a distância entre esses dois vértices aqui é chamado de diâmetro menor da rosca. O ângulo entre essas duas arestas, ou essas duas, certo? Esse ângulo aqui, ó, é chamado de ângulo da rosca, que nesse caso do nosso parafuso é de 60 graus, é uma rosca bastante conhecida que a gente vai estudar. E a distância entre duas cristas vizinhas, certo? Ou duas raízes, é chamado de passo da rosca, beleza? Nessa imagem aqui tem um resumo de tudo que a gente falou, né? Aqui está o diâmetro maior, o diâmetro menor, raiz, crista, ângulo de rosca, passo. Além disso tudo, existem uma infinidade de outras denominações, existem cálculos, mas não é o intuito do curso a gente se aprofundar tanto. Agora vamos entrar no estudo das roscas triangulares, que são os tipos de roscas mais utilizadas, que estão mais presentes no nosso dia a dia. E as principais roscas triangulares são as métricas, as roscas americanas e a rosca Whitworth. A rosca métrica pode ser do tipo M, que é o tipo normal, ou pode ser do tipo MJ. Para explicar isso, eu vou ter que entrar num conceito chamado concentração de tensão. Eu vou tentar explicar aqui de forma rápida, é um conceito bem complexo que a gente vai tentar sintetizar aqui. Concentração de tensão. Qualquer descontinuidade ou mudança de seção existente em um elemento estrutural provoca uma redistribuição do campo de tensão e deformação nas suas proximidades. Pessoal, o que é isso? Quando você tem, por exemplo, um eixo, já perceberam que na mudança de seção do eixo, essa mudança nunca é abrupta, o eixo é sempre construído com um raio de adoçamento. Esse raio de adoçamento serve
para retirar ou amenizar a concentração de tensão. Toda vida que você tem uma mudança de seção abrupta, com cantos vivos, é naquele ponto onde a tensão, quando ele sofre um esforço, onde a tensão vai se concentrar. Então, por fadiga ou por um excesso de tensão, o material vai sofrer ruptura exatamente naquele ponto. Por isso que na construção de elementos, sempre quando tem cantos vivos, procura-se adoçar, fazer um raio de adoçamento para minimizar o efeito da concentração de tensão. Por exemplo, aqui nós temos uma rosca. Pode perceber que na raiz da rosca a aresta não vem reta, ela tem um raio aqui, ó. Ela tem uma curvatura. Essa curvatura justamente é para se evitar a concentração de tensão. Então, nas roscas métricas tipo MJ, a construção é muito mais parecida com esse perfil que eu mostrei aqui. Enquanto nas roscas M não se faz o uso com tanta ênfase a esse raio. O que acontece? Nas roscas MJs, elas vão ter muito mais resistência à fadiga, elas vão poder ser aplicadas em situações onde você tem mais trepidação, onde você tem um esforço maior. E eu acho que o que resume bem concentração de tensão na prática é o exemplo do corte em azulejo, né? Quando o pedreiro vai cortar um azulejo, ele usa uma máquina que faz um risco onde você quer cortar. O que é que ele faz? Ele provoca uma concentração de tensão no azulejo e aí fica muito mais fácil de você quebrar o azulejo, né? Aqui a gente tem uma ilustração em corte de uma rosca métrica. Tá vendo? Esses raios aqui, como eu falei, eles servem para amenizar a concentração de tensão. Esse assunto é de uma complexidade tão grande, mas é bom a gente ter um entendimento para poder ter um discernimento maior. Por exemplo, a usinagem de um eixo. A resistência do eixo depende o quão espelhado vai ser aquela usinagem. Se for uma usinagem a qual o eixo fique... a ferramenta marque muito o eixo, né? Você tem riscos no eixo, aqueles riscos provocam concentração de tensão. Se o eixo for bem usinado, ficar com a superfície bem polida, esse fenômeno é amenizado. As roscas métricas também podem ser do tipo normal ou rosca fina. Qual a diferença das duas? Aqui a gente está se referindo ao passo da rosca. As roscas finas têm um passo menor. Então você precisa girar muito mais a rosca para que ela penetre no material, né? Para que ela se desloque. E o que isso implica no nosso dia a dia, né? Aqui a gente tem uma rosca. Aqui você tem um ângulo da rosca. Se a gente pudesse pegar essa rosca e esticar ela, a gente teria um plano inclinado. Pessoal, aqui a gente tem um ângulo do passo. Quanto menor esse ângulo, menor essa ladeira. Vocês conseguem enxergar? Se esse ângulo for menorzinho, esse é um triângulo retângulo, né? Então eu vou ter que andar muito mais nesse sentido para subir um pouquinho, né? E se eu tenho esse ângulo pequeno, o que acontece? Eu dou várias voltas para a minha rosca se deslocar linearmente pouco, porém a força que eu gero, a tração que eu gero é muito grande. Então quando você tem uma rosca fina, o torque que você faz, por exemplo, num parafuso, ele gera uma força linear absurda, uma força linear muito grande. Por isso é tão fácil você espanar uma rosca fina. Ao modo que uma rosca normal, ela tem esse ângulo muito maior, né? O passo dela é muito maior. Então, quando você aperta um parafuso com rosca normal, o torque que você dá na chave não se traduz em tanta força quanto fosse uma rosca fina. Deu para entender? É uma explicação
É uma explicação bem simplificada, mas eu espero que vocês consigam entender isso e aplicar no dia a dia. Quando vocês forem apertar uma lâmina de rosca fina, tenha na mente que o torque que você irá desenvolver resultará numa tração muito grande. Simplificando isso, é como se você tivesse uma cunha e quisesse levantar algo com essa cunha, né? Se a cunha tiver um ângulo pequeno aqui, uma simples martelada já eleva o objeto, mas eleva de forma pouca, né? Já se você tivesse um ângulo muito maior, essa cunha no linguajar popular fosse bem mais gordinha, você teria que dar uma super martelada aqui para conseguir entrar um pouquinho, para que a cunha conseguisse entrar um pouquinho, porém esse pouquinho já elevaria o objeto, já elevaria bastante o objeto. Então, como é que a gente lê um parafuso métrico? Primeiramente, esse M está falando da classe. Se é um parafuso normal, como eu falei, ou se é um MJ, que tem as características que eu também falei do adoçamento lá na raiz. Depois você tem o diâmetro da rosca, que é relativo àquele diâmetro maior da rosca. Depois esse 1.5 é relativo ao passo da rosca. Então aqui a gente tem um parafuso métrico do tipo normal, com diâmetro de 10 milímetros e passo de 1.5. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula daremos continuidade no assunto, abordando os demais tipos de roscas triangulares. Até mais, pessoal!